Acho que quando a gente começa a falar sobre essa investigação e pensando na malignidade dos nódulos, na preocupação que isso tem, e quando vem esse diagnóstico de câncer, quando a gente confirma esse diagnóstico tão temido pelo paciente, como que é o prognóstico em geral? Eu sei que a gente podia falar um podcast inteiro sobre câncer de tireoide, que não é nosso objetivo, porque eu acho que os nódulos, como o doutor Gino bem falou, se eu pegar minhas pacientes lá, eu acho que uma grande parte, né, vão ter nódulos tireoidianos, e a gente vai acompanhando de forma conservadora na imensa maioria das vezes, só com esses cuidados que vocês bem falaram, né, da diferenciação desses nódulos, que a gente consegue hoje, com acompanhamento adequado, pelos exames de imagem, associado a exames laboratoriais, né, em mãos experientes, conduzir de forma bem adequada. Mas e quando esse resultado vem diferente do esperado e a gente tem um nódulo que é um câncer de tireoide? O que a gente tem que falar para esse paciente, Tamires? Geralmente chega para mim essa bronca primeiro, né, Regina? Então, o que a gente faz, na maioria das vezes, veio o nódulo, o endocrinologista indicou a punção, veio o câncer de tireoide. Primeiro, tranquilizar o paciente, porque existe muito essa ideia de que câncer é uma doença super grave, super maligna, que vai levar à morte em pouco tempo. E engraçado que o câncer de tireoide é um dos poucos cânceres que a gente não classifica como risco de vida, né? O risco ali de morrer, né? Em algumas outras palavras, mas sobre risco de recorrência. Né? Porque ele é tão indolente, ele evolui de uma maneira tão devagar, isso a maioria dos cânceres, tá? Existem vários tipos e como é um câncer de bom prognóstico. Então, o papilífero, que é o câncer mais comum, que vez por outra os pacientes já podem ter ouvido falar também, ele tem um risco de tipo, menor que 2% de mortalidade. Então, a gente precisa, na verdade, depois da cirurgia, que a gente vai fazer considerando os outros aspectos, como eu falei, por exemplo, se existem esses linfonodos, essas estruturas comprometidas, a gente vai avaliar se realmente a cirurgia vai ser suficiente, né? E aí, depois que vai para o cirurgião, ele me manda os dados do anátomo patológico, a gente discute para saber o que vai ser feito depois, né? Sim. Eu acho que o principal ponto que a Tamires falou é o seguinte: não se desespere, porque aquele diagnóstico de câncer realmente cria uma ansiedade no paciente e na família toda, que eles querem sair correndo e operar no dia seguinte. Melhor é você consultar primeiro um bom especialista, né? E ouvir todas as suas opções, porque o tumor de câncer, o câncer inicial da tireoide, ele tem 95% de chance de cura, seja com tratamento com cirurgia, seja com a ablação dos nódulos, ou muitas vezes até é possível você observar um nódulo quando ele é um micropapilífero. Então, a melhor opção é ouvir um especialista para ver as suas opções, sabendo o que você pode pensar e ter um tempo para ter essa decisão. Não é uma correria. Eu acho que a gente também tem que lembrar, porque a gente tem aquele paciente que tem aquele medo de câncer, né? E que muitas vezes ele vai se desesperar, e a família se desespera junto. Mas a gente tem uma situação também que eu acho que eu gosto de trazer um pouco isso, que é uma negação, às vezes. Tipo, não quero mexer nisso. A gente vê uma porcentagem menor, mas, assim, eu acho que o recado que eu queria dar é que, assim, procure um tratamento também, porque muitas vezes o seu prognóstico é muito bom, né? E, de repente, se a gente também deixa passar esse timing, a gente pode, de repente, entrar numa situação um pouco mais complicada, né? Eu vou te dar um exemplo, Camila. Já que você é ginecologista, você vai se deparar, com certeza, em diagnóstico de câncer de tireoide em mulheres grávidas. Primeiro porque o câncer de tireoide é mais comum em mulher e, muitas vezes, ele vai cursar junto com uma gravidez. E como ele tem essa evolução indolente, é claro que vai precisar consultar com um especialista, mas muitas vezes você pode esperar a gravidez vir a termo para depois fazer o tratamento. Ou seja, nem esse desespero de sair correndo para fazer o tratamento é necessário. Só também trazendo um caso que a gente recebeu na Alúmia, uma paciente que estava ali, descobriu por acaso um exame de rotina, um nódulo tiroidiano, só que era um nódulo muito pequeno. Então, um nódulo de 0,7 centímetros, imagina, minúsculo, né? A decisão de fazer punção acabou sendo feita por conta da localização do tumor, né? Porque quando ele fica muito próximo à cápsula, a gente tem que se preocupar se ele não vai ir para outras estruturas.
E essa punção veio sugestiva de um carcinoma papilífero, que é uma lesão maligna. Mas isso se enquadra no que a gente chama de microcarcinoma papilífero, que no Japão, onde, né, tem vários estudos sobre a questão do câncer de tireoide, se faz uma vigilância ativa. No Brasil, às vezes, é um pouco mais difícil, porque os pacientes são mais ansiosos, muitas vezes, né? Mas é algo que você tem adotado também, Gino, assim, essa vigilância ativa em alguns casos? Então, eu não faço especificamente a vigilância ativa, mas eu sempre indico a possibilidade e encaminho para alguém que faz, né? Eu sempre falo, para um tumor pequeno, existem pelo menos 3 opções de um tratamento bom, que uma delas é não tratar e observar, fazer a vigilância ativa. A outra é fazer a cirurgia, geralmente parcial, porque o tumor é pequeno. E a outra é fazer a ablação com radiofrequência, que para tumores pequenos é excelente e já tem mostrado o mesmo resultado que a cirurgia. Mas só ressaltar que nem todo caso pode ser feito isso, né? Por exemplo, se no caso dessa paciente estava muito próxima à cápsula, com certeza eu vou encaminhar para o cirurgião ali para operar. Então, sempre individualizar, a gente sempre tem que lembrar disso, né?